Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você que nos ouve aí em casa, pelas redes sociais, se você tiver a oportunidade, pegue sua Bíblia, você que está aqui no templo. Por gentileza, abra sua Bíblia no no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 64. E você dá um pulinho lá no verso 4. Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Coloca a mão no seu coração, se você pode. Senhor, a tua palavra diz que aquele que semeia, semeia a palavra. E nesse momento, ó Deus, que essa palavra semeada ache terra fértil em nossos corações. E que no tempo hábil, Senhor Deus, essa palavra possa dar frutos que glorifiquem o seu nome. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos, é interessante a gente fazer uma introdução sobre o momento que vivia aquele profeta. Um profeta que teve uma experiência tremenda com Deus. Ele viu o Rei da Glória sentado num alto e sublime trono. E depois dessa oportunidade que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo, porque se você observar o livro desse profeta, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele foi o profeta do ai, ele foi o profeta do caos, ele só profetizou juízos. Mas quando ele tem uma experiência profunda com Deus, quando ele vê o Rei da Glória, o ministério dele é transformado, e daí para frente ele começa a profetizar, e deixar bem claro acerca do Messias, aquele que havia de vir. Mas nesse capítulo 64 aí, se você ver no verso 1, ele começa com muita ousadia, porque nada mais é do que um clamor que ele está fazendo a Deus. Ele está rogando a Deus para que Deus intervenha pela humanidade, pelo mundo. É uma oração por toda a terra, é uma oração que ele faz. E claramente ele diz assim: Senhor, rasga os céus e desce. Claramente ele diz isso. E eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui no templo, os que estão assistindo lá em casa. Não é essa oração que a gente tem feito? Não dá vontade da gente pedir e falar assim: Senhor, rasga os céus, fenda todo o céu e desce na terra e acaba com esse momento caótico que nós estamos vivendo. Isso, na verdade, irmãos, nós temos que entender esse verso 4 do capítulo 64, que a forma de Deus trabalhar não é uma forma parecida com a nossa. Deus tem a sua natureza, Deus tem a sua divindade, Deus tem os seus atributos. E nós somos muito imediatistas, a gente quer respostas rápidas, né? A gente quer que essa pandemia passe rápido, a gente quer que os nossos problemas sejam resolvidos rápidos. Nós queremos que as nossas enfermidades cessem. Nós queremos que todos os nossos problemas se resolvam. Isso é inerente do ser humano, da nossa humanidade. Mas Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansa. Ele não disse assim: haja tudo e ouve tudo,
e ele viu que tudo era bom. Não foi assim. Existe um processo. Com a queda do homem, irmão, se você vê em 2 Coríntios 5:21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Deus trabalhou dia a dia para que o mundo se reconciliasse com Ele através do seu Filho. Não foi um processo da noite para o dia. Não foi coisa rápida, irmãos. Muito sangue de justo foi derramado nessa terra. Muita coisa aconteceu para que aquela obra perfeita se cumprisse lá naquela cruz. Para que aquele sangue fosse derramado e justificassem a saber os que creem. E nessa noite eu pergunto aos irmãos que estão aqui, que nos assistem: você crê em Jesus? Então eu queria que você levantasse a sua mão. Você crê nesse sangue? Você crê que esse sacrifício é perfeito? Você crê que esse sangue está sobre sua vida? Então, queridos, verdadeiramente você, todos nós, somos mais do que vencedores, porque nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte pode dar um fim. Nós não vamos viver a eternidade, nós já estamos vivendo a eternidade. Nós somos imortais, irmãos, porque o muito amor do Senhor nos alcançou. E essa palavra, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela está tão viva, ela está tão presente, ela é tão atual. E se a gente observar o detalhe, como é que Deus trabalha? Ou para quem Deus trabalha? Deus trabalha para aquele que sabe esperar. Alguém que tem o privilégio de confiar realmente. Saber esperar é um exercício de maturidade. Saber esperar é uma virtude. Saber esperar é uma arte, irmãos. Eu não sei, eu pesquei muito na minha vida lá na minha terrinha, lá em Barbacena. E lá tem um rio com um nome terrível, chama Rio das Mortes, mas é lá que eu pescava. Para você pescar, irmão, você tem que preparar uma boa isca, tem que preparar a sua vara. Você tem que ir para a beira do rio e ficar esperando ali até a hora do lambari passar. Fica ali, 1, 2. Parece pequenininho, né? Você tem que ter paciência para você encher aquele samburá, para depois você comer uma fritadazinha de lambari no fubá. Eu queria que nesse momento, você que nos assiste aí em casa e você que está aqui no templo, fechasse seus olhos e pedisse a Deus um milagre na sua vida. Ele é fundamental para que os demais aconteçam. Um milagre de saber esperar. Porque se você não sabe esperar em Deus, a angústia, a aflição, ela vai potencializando cada dia mais. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos e fala assim: Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Vou te dizer uma coisa: eu perdi o meu trabalho, mas eu vou te dizer, irmãos, Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando por você. E Deus está trabalhando através de você. Aprenda a esperar. Seja alguém longânimo. Seja alguém que confia. Não pense que esse silêncio de Deus é porque Ele está indiferente. Não, Ele está trabalhando. Ele está movendo céus e terra, irmãos. Ele está nos ensinando a cada dia mais e mais depender dEle. Ele tem provado cada dia, e o interessante é que Ele provou o seu amor para com todos nós, para toda a humanidade, porque Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou lá na lama, lá no pecado Ele já nos amava.
Deus, Ele trabalha de maneira pessoal, única, diferente, exclusiva. Ele trabalhou com Noé. Quanto tempo que ele levou para construir aquela arca, aquele barcão? Quanta responsabilidade sobre aqueles homens, sobre aquele homem, sobre aquela geração que estava ali. Todos riam dele. Se você for analisar o projeto que está escrito aqui na Bíblia, daquela arca, era impossível um homem construir aquilo. Mas a paciência, esperando em Deus, aquele projeto não se frustrou. Ele e sua família foi salvo. Lembra de Moisés, irmãos? Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte sobre a vida dele. Deus poupa a vida dele, forja aquele homem para que ele seja alguém preparado para a batalha, preparado para governar. Deus forja aquele homem no Egito. Depois ele passa 40 anos no deserto, apacentando, até um dia que ele tem uma experiência tremenda com Deus. Depois ele passa mais 40 anos conduzindo o povo de Deus sobre aquele deserto. E agora nós estamos trazendo para esse contexto que nós estamos vivendo. São 40 e tantos dias, nem sei quantos dias esse foi decretado. Nós estamos aqui parados, em casa, ansiosos. Alguns esperando, toda hora olha lá no celular, vê se aquele auxílio emergencial está liberado, se está em análise ainda, né? É angústia. Fica olhando notícias, mas nós esquecemos que Deus está trabalhando para nos dar uma vitória que essa geração vai ver. Eu tenho certeza que os crentes verdadeiros nunca mais serão os mesmos. A sua forma de relacionar com Deus nunca vai ser a mesma. Quanto tempo você tem passado com Deus? Você tem sentido saudade dos cultos, da comunhão, da voz do seu pastor, das classes de escola bíblica, dos evangelismos, das ceias, dos dias que você vem aqui, das células? Mas entenda, irmãos, tenha paciência, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo tremendo na vida de cada um, na vida da sua igreja. E nada foge ao seu controle. E eu queria compartilhar com você algo muito tremendo. Davi, depois que ele caiu nas graças do povo de Israel, Saul começou a perseguir a sua vida. E se você dá uma olhadinha lá em 1 Samuel capítulo 23, está lá registrado um momento muito especial, que tem tudo a ver com o que a gente está passando. E chegou uma certa hora que Saul praticamente encurralou Davi. E tinha uma montanha, de um lado estava Davi, de outro lado estava Saul. E Davi via ali que ele seria pego, seria morto pelas mãos de Saul. Irmãos, quando Saul vai aproximando de Davi, chega um mensageiro e diz para Saul: olha, os filisteus está vindo, nós temos que lutar contra eles. E Saul é obrigado a retirar com seu exército, e ele não pega Davi, ele não captura Davi, ele não mata Davi. E sabe como é que Davi chamou aquela rocha, aquela monte? Ele chamou aquele lugar de o Monte do Escape. Certamente, irmãos,
O que nós estamos vivendo é assim, ó. Davi é a igreja do Senhor. Saul está do outro, mas entre Saul e Davi há uma rocha. Entre tudo que nós estamos passando, irmãos, entre nós e todos esses problemas, entre todos esse caos que tem assolado o mundo, há uma rocha. Entre nós e os problemas, entre nós e essa pandemia. E para passar por essa rocha ela é impossível. Certamente Deus vai dar um escape. Certamente Deus vai dar a cura. Certamente Deus vai recompensar aqueles que estão permanecendo fiel. Você consegue ver essa rocha, irmãos? Entre você e essa doença, entre você e esse caos que esse mundo está, você consegue ver essa rocha de escape? Você consegue com seus olhos? Eu queria que agora, eu peço ao Espírito Santo que opera tremendamente agora. Eu creio que Ele está aqui, falando dentro de você. E eu peço a esse Deus Todo-Poderoso, a saber o Espírito Santo, que abra seus olhos nesse momento, que você possa enxergar o que está lá na frente. Feche seus olhos agora e pela fé vê o que está pela frente. O que nos espera? Você consegue ver? Eu vou pegar um exemplo na Bíblia. Talvez você vai ficar um pouco apavorado que eu vou te falar. Quantos conhecem José do Egito? Levante a mão aqui. Esteja comigo, vamos estar juntos. Conhece José do Egito? José do Egito, irmãos, o Senhor deu uma visão, um sonho para ele, tremendo. E ele via fechos, e ele no meio, e todos aqueles fechos se curvavam. E ele foi contar isso para os irmãos dele. Os irmãos dele se iraram com isso. E para piorar a situação, Jacó coloca um manto, uma capa sobre ele, muito bonita. Os irmãos planejam, irmãos, a sua morte. Levam para ele no campo. Pegam aquela capa, matam um animal, enche aquela capa de sangue. Coloca aquele homem e vende aquele homem para ser escravo. Ele vai para o Egito. No Egito, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar se oferece a ele. Ele rejeita aquela mulher, foge daquela mulher. E ele é colocado numa prisão. E naquela prisão, me parece que era alguém que é uma experiência tão tremenda, é um exemplo tão tremendo, irmãos, que isso está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 22. E Faraó, começa a ter sonhos e ninguém conseguia interpretar, e ele interpreta aquilo. E aquele sonho foi um livramento tremendo para todo mundo, não foi só para o Egito. Porque Deus fala àquela nação que o Egito seria o celeiro do mundo naquela época. A fome foi tomada por todo mundo. E durante anos o Egito plantou e guardou em celeiros construídos. E aquela fome que assolou o mundo, só o Egito que tinha comida. Se quisesse ter com algo de comer, tinha que ir para o Egito e comprar. E isso, o que aconteceu com esse homem, sabe o que ele virou? Ele virou o governador do Egito. E lá vai os irmãos dele, amando de Jacó, seu pai, comprar esse alimento no Egito. E eles se deparam ali. Mas alguém que tem um coração entregue a Deus, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. E ele pede para que o pai dele também venha para o banquete do Egito. De certo, irmãos, que o tempo passa. E antes da morte de José, irmãos, antes da morte de José, preste bem atenção nisso.
Ele faz os seus irmãos jurarem que de certo Deus vos visitaria. E ele pediu para que aqueles ossos, os ossos dele, não ficassem no Egito, mas que aqueles ossos fossem enterrados na terra prometida. 400 anos depois, irmãos, da sua morte, Deus levanta Moisés. Moisés, com o poder de Deus, libera aquele povo do Egito. E Deus dá uma ordem para o povo do Egito, para o povo de Israel. Eles podiam levar as riquezas que eles queriam, irmãos. E aquelas riquezas, o povo de Israel saiu riquíssimo do Egito. Eles não saíram de mãos vazias, eles trabalharam 400 anos. E Deus pagou, porque aquela nação entrou pobre e saiu riquíssima. E Moisés podia levar o que ele quisesse. Sabe o que ele levou? Os ossos de José. E Moisés durante 40 anos levou esses ossos, irmãos. 40 anos. E ele passa para o seu sucessor Josué antes de morrer, antes de partir. E aí a gente aprende uma lição, irmãos. Não existe sucesso sem sucessor. Sabe isso tudo que você sabe de Deus? Sabe isso tudo que você recebeu de Deus, ou vai receber de Deus? Passe para outros. Passe a palavra, passe o seu testemunho. Essas coisas são perpetuadas. Fale das maravilhas que Deus fez. Fale para todos. Todos têm que saber de onde Deus te tirou e para onde você está indo, e em quem você tem crido. E o sucessor de Moisés pega esses ossos. E chega o tempo da conquista, irmãos. Josué avança e enterra esses ossos na terra prometida. Anos depois. E parece que o sonho de José, parece que encerra ali, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. 17 séculos depois, irmãos. 1700 anos depois. Mateus 27. Vai lá no verso. Deixa eu achar o meu aqui. 52. Vamos ler o 51. A partir do verso 50, vamos ver o 50. E Jesus, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e do alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se o que, irmãos? Os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareciam para muitos. Quantos creem que José foi um dos que ressuscitou e foi visto por muitos naquele dia? Parece loucura, né, irmãos? Por isso que ele está lá em 11:22 de Hebreus. A fé de um homem, ela passa por gerações. Muitos pensaram que Deus tinha parado na sua morte, mas Deus trabalhou por séculos e séculos até honrar aquele homem que um dia morreu lá no Egito. Aonde que eu estou querendo chegar? Deus começou a sua obra perfeita, irmãos. Deus te chamou. Quantos creem que Deus te chamou? Quantos creem que Deus, quando você estava informe lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha planos, projetos na sua vida? Quantos creem nisso?
Você acha que uma pandemia vai frustrar? Você acha que se você perder o seu trabalho, ou se até mesmo você partir dessa vida, você acha que acabou? Por isso que nós declaramos nessa noite, junto com Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esses homens, eles estão na galeria dos homens da fé lá em Hebreus 11, sabe por quê, irmãos? Porque eles tiveram que passar pela prova do tempo, da paciência, da longanimidade. Eles tiveram que passar por isso. E o que eu vejo, irmãos, na igreja de Jesus, nos 4 cantos da terra, nos 5 continentes, o Senhor, Ele está recomeçando. Ele está nos capacitando. Ele está nos dando uma nova chance. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que muito pouco vão subir. E eu pergunto para você que nos assiste, para você que está aqui, você está preparado para partir? Você é alguém que tem fé? Você tem combatido o bom combate? Dia a dia você tem completado sua carreira? Você tem guardado a sua fé? A sua fé transcende as gerações. Essa fé, ela é tão grande que ela pode contagiar as suas gerações futuras, vindouras. Você tem essa fé? Você tem exalado essa fé? Ou você tem falado o nome dessa praga, dessa doença, dessa enfermidade? Ou você tem falado, como José disse, certamente Deus nos visitará? Quantos creem que Jesus vai nos visitar, que Deus, certamente Ele nos visitará? Quantos creem que Ele já rasgou o céu, já desceu e pisou nessa terra? Quantos creem que Ele disse que iria voltar? Por isso que eu te pergunto, irmãos, por que nós não descansamos no Senhor? Hoje eu estava ouvindo uma música, interessante que essa música ela foi lançada num momento muito difícil da minha vida. E a autora dessa música, ela também, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem passado momentos muito difíceis. Mas eu nunca vi tanta fé, tanta garra numa mulher. Ela chama Ludmila Feber, não sei se vocês conhecem. Eu tive o prazer, o privilégio de adorar junto com essa mulher. Essa mulher se levantou na nação como uma mulher trazendo um louvor profético. E tudo que essa mulher cantou tem acontecido nesses dias. Tudo que essa mulher pregou, nós estamos vendo. E tem uma música dela que chama Nunca Pare de Lutar. Alguém conhece? Alguém conhece essa música? E é lindo, diz assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e fazer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Ouça, igreja, o que vem do coração de Deus para esse tempo. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Repita comigo: em tempos de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Não pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Assim como Josué disse, certamente Deus nos visitará. Meu irmão, você pode ter certeza que Deus está trabalhando. Eu queria que agora você fizesse um momento aí de oração. Ainda temos alguns minutos. Que você mesmo sentado, você colocasse todos os seus parentes na presença de Deus através da sua oração. Todos os seus parentes. E eu queria que você começasse a colocar os seus parentes que ainda não são salvos. Eu queria que você colocasse diante de você os seus vizinhos, toda a sua rua. Eu queria que você colocasse diante de Deus em oração aquela padaria, onde é que você compra pão? Eu queria que você colocasse diante de Deus, se você tem algum parente internado. Eu queria que você colocasse diante de Deus toda a sua expectativa nele. O que você espera para esse tempo? Mas eu queria que você colocasse assim, ó: Senhor, eu coloco a vida do meu tio tal, que ainda não é salvo. Mas eu queria que você profetizasse na sua oração: de certo o Senhor visitará o meu tio. De certo o Senhor visitará a minha sogra. De certo o Senhor visitará o meu irmão que ainda não está salvo. De certo o Senhor visitará a tua igreja. De certo o Senhor visitará os que estão cansados. De certo o Senhor visitará os que estão desanimados. De certo o Senhor visitará os hospitais do Brasil. De certo o Senhor visitará as famílias que estão chorando um luto agora nesse momento. De certo o Senhor visitará a nação brasileira. De certo o Senhor visitará a América do Sul, a América do Norte, a África, a Oceania, a Europa. De certo o Senhor visitará. E assim como Isaías orou aquele dia, clamou: Senhor, não precisa nem de rasgar o céu, não precisa nem de descer. Daí do teu trono o Senhor vai liberar um escape, um descanso, uma cura, uma recompensa sem demora. Fique de pé, querido. Fique de pé, se você puder. Você que está em casa nos assistindo, Salmo 37 diz assim, o 7: descanse no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, ou por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 25:3: na verdade não serão confundidos ou não serão envergonhados os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 40, verso 1: esperarei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu queria que você mudasse o seu discurso. Você sabe como é que vai começar essa cura pelo Brasil,
pelos lares. Sabe como é que vai começar? Quando nós mudarmos o nosso discurso. Irmãos, é tempo de liberar a palavra. É tempo de liberar a palavra nos 4 cantos dessa terra. É tempo de pregar boas novas. Há uma ótima notícia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus vive, Jesus reina para sempre, e de certo Ele nos visitará. Se alguém vier falar com você a respeito de alguma doença, como é que está a estatística, hoje morreu 1000, hoje morreu 2000, que pena. Mas você muda o seu discurso. A cura, ela vai começar quando a igreja mudar o seu discurso, quando a igreja começar a liberar a palavra. Jesus cura. Jesus curou no passado, Jesus cura agora no presente. Jesus não muda, Ele tem todo o poder. Ele rasgou os céus e veio aqui. Ele se fez carne e tabernaculou com os homens. Ele morreu naquela cruz. 3 dias depois Ele ressuscitou. Ele foi, o seu Espírito foi derramado, e Ele vai voltar. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra quando convém e quando não convém. Isso não é persuasão humana, isso é poder de Deus. Libere o poder de Deus. Libere o poder de Deus na sua casa. Passe em frente de um hospital, libere o poder de Deus. Igreja, muda o seu discurso. Isso é muito pouco para quem criou os céus e a terra, para quem sustenta todo o universo na destra da sua mão. De certo, Deus nos visitará. Isso cessará. O Senhor nos chama para essa responsabilidade. Desde a antiguidade, meu irmão, nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se viu nenhum que se levantou como Deus, com um D bem minúsculo, né? Nunca se viu e nunca vai se ver um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Vamos cantar isso, vamos declarar isso. Vamos declarar isso. Vamos. Declare isso, se você souber cantar. É bem fácil. Vamos cantar isso, fica de pé. Levante suas mãos uma outra, se você puder, e se renda a essa palavra. Senhor, me renda essa palavra. Me ajuda a mudar o meu discurso. Desde a antiguidade nunca vi um Deus como tu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Oh, glória, aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Oh, desde a antiguidade, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Oh, aleluia, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Oh, Deus. Oh. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando a seu favor. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Oh, aleluia. Um Deus que trabalha
descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Levante suas mãos para receber a bênção. Um descanso, um escape, a cura, a recompensa vem sem demora. Certamente Deus nos visitará. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o muito amor do Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja derramada abundantemente sobre nossas vidas e sobre toda a igreja da face da terra. E assim diz o Senhor: fortalecei-vos na força do meu poder, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Vão em paz, que o bom Deus os abençoe. Não pare de lutar, pregue a palavra, profetiza sem parar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um forte abraço, aleluia, Deus é conosco.